44 ideias para salvar o BBB 25 sem mexer no elenco. Eu tô fazendo essa série de vídeos, esse é o terceiro e último, para dizer que culpar o elenco do BBB 25 pela falta de animação é um pouquinho de preguiça de avaliar o reality como ele se propõe e entender o histórico desse reality aí, de como ele foi construído e como ele evoluiu. Já tem a parte 1 e 2 desse vídeo explicando um pouquinho melhor essa ideia, e aqui eu encerro com o vídeo 3 com as ideias mais legais que eu acho que podem ser aplicadas para o BBB, que são os dilemas morais reais, não esses que eles já tentaram colocar lá no programa. E por que o que eles fizeram parecia muito legal quando foi proposto e a execução foi uma merda? Um dilema moral, ele sempre tem que ser uma escolha difícil para o participante. As duas opções têm que ter algo de muito ruim, e ele tem que definir qual é o benefício que vale a pena ele escolher diante daquelas consequências ruins. Por exemplo, uma consequência muito ruim para o coletivo ou para alguém que eu amo contra uma consequência muito boa para mim, mas ambas com consequências boas ou ruins. Mesmo que eu pegue uma consequência muito boa para mim, eu vou ter que enfrentar as consequências de encarar os amigos que eu prejudiquei. Então, o dilema moral não pode ser fácil de decidir. Mandar um BBB, que está concorrendo a 3 milhões de reais, mais oportunidades infinitas para a vida dele, escolher entre 15 mil reais, que vinha de brinde com pelo menos 4 votos dos 9 disponíveis da casa na época, contra aumentar o prêmio da casa toda e continuar fora do alvo. Isso não é um dilema. Qualquer pessoa teria escolhido a mesma coisa. E os dilemas morais se tornam muito mais complexos, de difícil decisão, quando envolvem impacto nas pessoas que a gente ama. Então, para os dilemas morais serem ainda mais legais de aplicar, o programa tem que começar a medir a afinidade real de cada pessoa, de cada conexão dentro da casa, para definir quem são os preferidos de verdade de cada um, e não aqueles que eles expressam. Há diversas formas de medir isso, a inteligência artificial faz isso hoje facilmente. Então, baseada no pouquinho que eu sei sobre filosofia e do muito que eu sei sobre outros realities, aqui estão algumas sugestões de como estruturar os dilemas morais que os participantes estão expostos. E também algumas dicas de dilema para jogar lá pra galera, né? Primeira coisa, ninguém tem que saber sempre quem recebeu a proposta, a menos que isso seja estratégico. A pessoa pode ser escolhida pelo público, por sorteio, pela classificação em uma prova, de diversas formas, e ser orientada a não contar para ninguém. Segundo, a oferta tem que dar uma grande vantagem, uma enorme vantagem para o participante arriscar o lado ruim da oferta. Terceiro, sempre que for dinheiro, tem que mexer no valor atual do prêmio, retirando ou adicionando o dinheiro do pote. Esse pote deveria estar exposto em tempo integral numa tela lá no BBB, sabe, Squid Game, para todo mundo perceber. Opa, subiu o prêmio. Opa, caiu o prêmio. O que está acontecendo? E essa especulação geraria infinitas narrativas. Dito isso, então, algumas ideias de dinâmicas com dilemas morais, dilemas de verdade. Por exemplo, propor imunidade para você e paredão para o seu melhor amigo que a tecnologia descobriu quem é de verdade, ou paredão para você e imunidade para o seu melhor amigo. Segunda opção, digamos que tenha 15 pessoas na casa e a produção chama um a um no confessionário e propõe. Você precisa escolher entre 30 mil reais para cada um dos 15, que vai lá para aquela carteira de prêmios da pessoa, independente de ganhar o jogo ou não, ou o total, 15 mil de cada um, 450 mil só para você. Mas aí aqui vem a pegadinha. Se todo mundo decidir dividir, cada um recebe os 30 mil. Se apenas uma pessoa ficar com tudo, ela fica com os 450. Mas se mais de uma pessoa decidir ficar com tudo, ninguém fica com nada. Essa dinâmica é muito legal. Mais uma ideia, o teste de confiança. Você divide a casa em 2 grupos e cada grupo escolhe um líder. E você orienta os participantes. Escolham pessoas em quem vocês confiam. Para os líderes, na frente de todo mundo, vem a oferta. Muito dinheiro, mais imunidade de 2 semanas para você. Mas todo o seu time está no Tá Com Nada e no paredão. O primeiro que aceitar leva, mas não é obrigatório que alguém aceite. Pense rápido com super paredão. Divide todo mundo em duplas, a escolha deles. Digamos que sejam 5 duplas. As duplas precisam decidir entre eles quem deles vai pro paredão e quem fica imune e ganha 20 mil reais. A primeira dupla a decidir tem a sua decisão acatada. Um vai pro paredão, outro fica imune e ganha 20 mil. A segunda dupla a decidir tem a decisão acatada também, mas eles não ganham os 20 mil reais. A terceira a decidir tem o pedido acatado, perde os 20 mil e não pode receber imunidade no próximo paredão. A última dupla a decidir, estão ambos no paredão. Fica uma disputa de pressa para definir, porque quanto mais você demorar para decidir, menos benefícios você tem e corre o risco de ir os dois pro paredão. Então são dinâmicas que já foram testadas em vários realities e funciona muito bem para gerar esse tipo de conflito. Então diga aí, galera, gostaram das ideias? Façam chegar lá no BBB, porque se dessas 44, 3 forem aplicadas, já vai dar um up aí nisso que eles chamam de elenco ruim, que para mim não é nada disso.